Estamos a quase 100 dias do início da próxima Copa do Mundo, e enquanto a contagem regressiva acelera, os bastidores do futebol mundial também fervem. Com as listas finais de convocados cada vez mais próximas de serem fechadas, alguns jogadores têm tomado decisões estratégicas. Trocar de seleção para manter vivo o sonho de disputar o Mundial, seja já nesta edição ou até mesmo, em alguns casos, mirando o ciclo de 2030. E como já é tradição aqui no canal, o Gol de Canela está de olho em cada um desses movimentos. No vídeo de hoje, você vai conhecer 7 jogadores que conseguiram oficializar a troca de seleção agora em 2026. E já que estamos falando de decisões estratégicas, vale um recado rápido sobre a importância de fazer escolhas certas na hora certa. Se você ainda não conhece a Manual, está na hora de conhecer. A calvície atinge metade dos homens até os 50 anos, segundo a OMS, e muitos começam a perceber a queda antes mesmo dos 30. A Manual é uma plataforma de saúde 100% online que descomplica o tratamento contra a calvície de forma prática e segura. Você se conecta a médicos e farmácias credenciadas, sem filas, sem espera e sem sair de casa. Tudo começa com um questionário de saúde. Um médico avalia seu caso e, se houver indicação, você recebe uma prescrição personalizada. O tratamento é feito por farmácia parceira, chega na sua casa com frete grátis na primeira compra e embalagem discreta. E o melhor, a partir de R$ 1,70 por dia. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens. Aqui na tela, você está vendo resultados reais com fotos de antes e depois de clientes. Acesse o site da Manual pelo link na descrição ou no comentário fixado. Use o cupom GOL de Canela, garanta 40% de desconto na primeira compra e frete grátis. Vamos começar com o caso de maior repercussão aqui no Brasil. Hoje, atleta do Palmeiras, o meia Maurício, oficializou nos últimos dias sua elegibilidade para defender uma nova seleção, no caso, o Paraguai. Todos os trâmites necessários para a troca já foram executados e o jogador até já consta nos registros da FIFA na nova confederação. Hoje, com 24 anos, Maurício nasceu aqui no Brasil mesmo, mais precisamente na cidade de São Paulo. Revelado profissionalmente pelo Cruzeiro, acumulou no início de carreira algumas convocações para a seleção brasileira sub-20. Já em 2024, quando era jogador do Internacional, fez parte do grupo que disputou o Pré-Olímpico Sul-Americano. Na oportunidade, entrou em campo 6 vezes e marcou um gol. Porém, por ser filho de um paraguaio e como nunca foi lembrado na seleção brasileira principal, Maurício optou por recorrer aos laços familiares e agora segue à disposição dos nossos vizinhos para integrar o grupo da próxima Copa do Mundo. Curiosamente, ele é o segundo jogador brasileiro que há pouco tempo foi recrutado pelo Paraguai. Hoje no São Paulo, o goleiro sul-mato-grossense Carlos Coronel defende as cores do país desde 2023. Antes considerado uma grande joia do futebol mexicano, o meio-atacante Marcelo Flores resolveu seguir um novo rumo de carreira em 2026. Agora, em fevereiro, ele oficializou junto à FIFA sua intenção de defender o seu país natal, o Canadá. Essa história é bem curiosa e merece ser explicada em detalhes. Nascido no Canadá, Marcelo é fruto de um casamento entre uma canadense de descendência inglesa e um ex-atacante mexicano chamado Rubem Flores. Por isso, ainda no início de carreira, ele era apto para defender o Canadá, a Inglaterra ou o México. Em 2019, quando era apontado como uma das grandes revelações da base do Arsenal, ele rejeitou a Inglaterra para defender o México. Pela terra do seu pai, acumulou diversas convocações para as seleções de base, e entre 2021 e 2024, chegou a fazer 3 jogos pelo time principal. Inclusive, fez parte do grupo que disputou a Copa América de 2024. Entretanto, ao perceber que teria poucas chances com a camisa mexicana, no fim de 2025, Marcelo aceitou um convite do Canadá para fazer uma espécie de período de treinamentos com a seleção principal e, após ser aprovado, iniciou os trâmites necessários para defender o país. Como recebeu o aval da FIFA para a mudança, o meia de 22 anos, que hoje está ligado ao Tigres do México, agora vive a expectativa de integrar o grupo do Canadá na Copa do Mundo de 2026. Se por um lado o México perdeu Marcelo Flores, por outro ganhou reforço do meia espanhol Álvaro Fidalgo. Hoje no Betis, o jogador de 28 anos confirmou agora em fevereiro sua troca de seleção.
Nascido em Oviedo, na Espanha, Fidalgo surgiu para o futebol como uma promessa do Real Madrid. Chegou a ser chamado de Novo Iniesta e, em 2018, até teve chances no time principal dos merengues. Em paralelo a essa ascensão, ainda somou algumas convocações para as seleções sub-16 e sub-17 da Espanha. Mas tudo mudou na carreira de Fidalgo a partir de 2021. Após não vingar como esperado no futebol profissional da Espanha, ele aceitou o desafio de jogar no América do México. No novo clube país, o meia virou um dos principais nomes do futebol local. Foram quase 230 jogos disputados e 6 títulos conquistados. Diante então desse cenário, em janeiro de 2026, pouco antes de retornar à Espanha para jogar no Betis, recebeu a cidadania mexicana após completar 5 anos seguidos de residência no país. Isso abriu as portas para o espanhol receber o aval da FIFA para trocar de seleção. Quem também passou a ser jogador elegível para o México em 2026 foi o lateral Richard Ledesma, do Chivas. Ex-promessa da base do PSV, Richard nasceu nos Estados Unidos e, pelo país natal, transitou por praticamente todas as seleções de base. Já em 2020, antes mesmo de estrear como profissional, chegou a receber uma chance na seleção principal. Jogou os minutos finais e ainda deu 2 assistências em um amistoso vencido por 6-2 contra o Panamá. Entretanto, com o passar dos anos, como nunca mais foi lembrado na seleção principal dos Estados Unidos, Richard passou a considerar a possibilidade de defender o México, país de origem de parte de sua família. E com o aval da FIFA, conseguiu concretizar a troca de seleção em janeiro de 2026. Curiosamente, a estreia do lateral pela nova seleção aconteceu contra o Panamá, em um amistoso vencido pelo México por 1-0. Sonhando ainda com uma chance de disputar a próxima Copa do Mundo, a Nova Caledônia ganhou há poucos dias um reforço para disputar o play-off. É o meio-campista Ângelo Fugini, de 29 anos. Nascido na Costa do Marfim, Ângelo foi criado na França e por lá iniciou sua carreira no futebol. Tratado como uma promessa, teve chances em praticamente todas as seleções francesas de base. Chegou inclusive a ser semifinalista de uma Eurocopa Sub-19. Como nunca foi chamado para a seleção principal, no fim de 2025, Ângelo procurou a FIFA e oficializou o desejo de defender as cores da Nova Caledônia. Isso foi possível porque sua mãe é natural desse território da Oceania. Então, com o ok da FIFA, em janeiro de 2026, Ângelo foi incluído no quadro de jogadores elegíveis para defender a seleção neocaledônia. Atualmente com 29 anos, o meia defende o Al Taon, equipe da primeira divisão da Arábia Saudita. Vamos agora falar de casos que não envolvem seleções que estarão na próxima Copa do Mundo. No fim de janeiro, o meio-campista equatoriano Jairo Vélez, hoje jogador do Aliança Lima, oficializou junto à FIFA sua mudança de seleção. Agora, ele é elegível para defender o Peru. Revelado profissionalmente pelo Guayaquil City, Jairo somou bem no início de carreira algumas convocações para a seleção sub-20 do Equador. Chegou até a fazer parte do grupo que disputou o Campeonato Sul-Americano da categoria em 2014. Só que, com o passar dos anos, ele nunca foi lembrado na seleção principal equatoriana. E como acabou construindo boa parte da carreira no futebol peruano, em 2024, ao completar 5 anos de residência no país, recebeu a cidadania local. Já a liberação para defender a seleção peruana aconteceu só agora, em janeiro de 2026. Aos 30 anos, o jogador deve ser uma das opções do Peru visando o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E para finalizar, o caso do meia Leandro Padilha é sem dúvidas um dos mais surpreendentes de 2026. Afinal, ele optou por trocar de seleção mesmo com apenas 16 anos. Nascido nos Estados Unidos, Leandro ainda é considerado uma promessa da base do Inter Miami. E apesar da possibilidade de defender o seu país natal, iniciou sua carreira por seleções jogando na equipe sub-17 da Nicarágua, terra de origem de sua mãe. Porém, agora em janeiro, ao receber um convite de Honduras, que é o país de origem de seu pai, ele então oficializou junto à FIFA o seu desejo de trocar de seleção. E com o aval da entidade máxima do futebol, ele agora seguirá todo o restante de carreira por essa nova seleção. Vale lembrar que a FIFA só aceita uma única formalização de troca de seleção. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!